Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática, a nossa 7ª aula. A gente vai começar, entrando na correção da aula anterior, que foi sobre propriedades da subtração. A gente viu que inicia ali na página 63, São poucas questões. A gente vai ali começar a nossa correção, então abre ali na página 63, tá bom? Logo aqui na primeira questão, a gente tem o seguinte: siga as setas fazendo as subtrações. Então, qual é a informação que vocês vão ter no livro de vocês? Primeiro, vocês vão ter esse número 948 e aqui está indicando que vocês vão subtrair 948 menos 213. Vocês vão fazer essa continha e chegar a um resultado e o resultado vocês vão colocar dentro desse quadrinho, tá? A gente vai fazer aqui, colocando a continha. Então, vamos fazer aqui juntos, tá? Se eu tenho 8 e eu tiro 7, eu fico com quanto? Com quantos? Eu tenho 8 e eu tiro 3, eu fico com 5, não é isso? Eu vou ficar com 5. Aqui a gente vai ter 4 menos 1, aqui é o mais fácil. Eu tenho 4, tiro 1, fico com 3. E aqui, se eu tenho 9 e tiro 2, eu tenho 9, tiro 1, 2, eu fico com isso, 7. Então, qual é o número que eu vou pôr aqui dentro? 735, certo? Agora, o que está informando aqui? Que eu vou pegar esse número que eu encontrei, 735, e vou subtrair com 102. Então, eu vou colocar 735 menos 102. Vamos fazer aqui a continha. Se eu tenho 5 e eu tiro 2, 2, eu fico com 3. Se eu tenho 3 e eu tiro 0, ou seja, eu tenho 3 e não tiro nada, eu continuo com 3. E se eu tenho 7 e tiro 1, mais fácil, Tenho 7 e tiro 1, fico com 6. Assim eu obtenho um número 633, que é o número que eu vou pôr dentro desse terceiro quadrinho. Agora eu vou pegar esse número que eu encontrei, 633, e vou subtrair com 281, certo? Subtraindo eu vou ter o seguinte: eu tenho 3 e tiro 1. Quanto é que eu fico? 2. Se eu tenho 3 e eu tiro 8, opa, não dá, Então eu vou ter que pedir emprestado, eu vou ter que pegar um daqui e passar para cá. Sendo assim, eu vou ter o número 13, certo? Então, eu tenho 13 e tiro 8. Como é difícil a gente colocar aqui os eixos à mão, a gente pode fazer aquela regrinha de completar, Eu posso tanto dizer 13 menos 8, como eu posso dizer 8 para 13. Então, eu vou contar a partir do 8 até o 13, Toda vez que vocês tiverem um número que passe de 10, dá para ficar mais fácil contando assim. Então, eu vou contar do 8 até o 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu contei e fiquei com 5 dedinhos na mão. Significa que 13 menos 8 é igual a 5. Ok. Aqui, gente, eu tinha 6, Tirei um emprestado, então é 6 menos 1, ficou 5. 5 menos 2, eu tenho 5, tiro 1, 2, 2, eu fico com 3. Então, assim eu teria o número 352, que é o número que eu vou pôr aqui nesse último quadrinho, e assim eu completo a minha primeira questão, certo? Confere aí, vê se você encontrou os mesmos números, tá? Dá uma conferida. Se conferiu e viu que tá tudo ok, a gente vai prosseguir aqui para a letra A. A letra A diz o seguinte: escreva por extenso o primeiro numeral e o resultado final. Então, qual é o primeiro numeral que a gente tem aqui? 948. Então, eu vou escrever, 948, certo? Confere aí para ver se você escreveu direitinho. E depois eu vou escrever o resultado final, ou seja, qual foi o último número que eu encontrei? Foi 352. Então, eu vou colocar aqui 352, certo? Confere aí também se está escrito direito. Se está escrito corretamente, a gente vai para a letra B. Letra B diz o seguinte: quais são os numerais em que o 3 se encontra na ordem das dezenas? Então, a gente vai sempre olhar para esses que estão indicando aqui, tá?
Qual é desses em que a gente vai ter o 3 na ordem da dezena, né? Como dezena. A gente vai ter, ó, aqui no 735, ó, olha onde é que está o 3. O 3 está na dezena, né? Aqui é unidade, dezena, centena. Então, se o 3 está na dezena, eu vou colocar o 735 aqui. E tem outro número, ó, o 633. A gente tem aqui unidade, dezena, ó, tem um 3 na dezena, centena. Então, o número 633 entra também. Ou seja, o resultado da letra B vai ser 735 e 633, certo? Na letra C, a gente tem o seguinte: qual é a diferença entre o maior e o menor numeral? Então, eu vou pegar, quando a gente fala de diferença, é quando você vai subtrair um pelo outro, tá? Ele está dizendo para a gente pegar daqui o maior número que a gente tem aqui, que no caso é o 948, e subtrair pelo menor. Qual é o menor número que a gente vai estar informando aqui? É o 102, né? Então, eu colocaria 948 menos 102, tá? Você pode fazer a continha aí, mas o resultado dá 846. Você tem que conferir se deu o mesmo resultado, 846. Ok? Significa que 846 é a diferença entre 948 e 102, tá bom? Gente, aqui na 2 diz o seguinte: complete as operações com os algarismos das subtrações que faltam. Então, a gente vai ter aqui várias operações de subtração que vai ter números faltando, né? Vão ter algarismos faltando. Como é que a gente vai resolver cada um deles? Esse primeiro aqui, a gente pode considerar que nós temos o minuendo todo, né? Que é 649, e o resto. Como a gente viu na aula anterior, toda vez que a gente tiver o minuendo e o resto, a gente vai usar a mesma operação, a gente vai usar a subtração. Nós vamos pegar o minuendo, né? E vamos subtrair com o resultado, né? Com o resto. Mas, tia, tem o número 1 aqui. Tá, eu sei que tem um 1. Mas como a gente tem esse número completo do minuendo e tem o resultado completo, então vamos usar só esses aqui, certo? Vamos lá. A gente tem o 649 e a gente tem o 473. Então, a gente vai fazer a nossa continha normal de subtração só com esses aqui, para a gente descobrir qual é o subtraindo, certo? A gente tem aqui 9 menos 3. Eu tenho 9 e tiro 3, certo? Quanto é que eu vou ficar? Tiro 1, 2, 3. Eu fico com 6, certo? Aqui eu tenho 4 e tiro 7. Não dá para fazer, né? Porque o 4 é menor do que o 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado. Deixa eu botar minha caneta aqui. Eu vou pegar emprestado do 6, não é isso? Sendo assim, aqui eu vou ficar com o número 14, tá? Como eu falei, quando a gente tem um número assim que passa de 10, a gente pode fazer aquela coisa de completar, né? Eu pego do menor para o maior, do 7 para o 14. Então, eu vou contar de 7 para 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Com quantos dedos eu fiquei na mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei com 7. Isso significa que esse 14 menos 7 vai dar 7. Aqui, como eu tirei o 1, né, pedi emprestado, vai ser 6 menos 1, que vai dar 5. 5 menos 4, eu tenho 5. Eu tiro 4, vou ficar com 1. Não é isso? Vou ficar com 1. Então, nós temos aqui como resultado 176. No caso, quando a gente for organizar aqui, o 176, na verdade, ele vai ficar no lugar do subtraindo. Então, eu vou só completar aqui. Eu já tinha 1, só boto 7, 6 para fazer o 176, onde estava faltando, certo? Aqui, na letra B, a gente vai ter, não vai ter, só vai ter completo o resultado, né? Mas a gente vai ter aqui o minuendo mais ou menos completo, né? Tá faltando o primeiro número. E aí a gente vai tentar descobrir que número é esse, né? E também tentar descobrir o restante aqui do subtraindo. Como é que a gente pode fazer? A gente pode, eu já até coloquei aqui, porque é o seguinte, eu subi, né? Aquele número, o resultado, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá?
Aqui no caso a gente não sabia o que que era, tá? Não sabia que era o 1. A gente só tinha o 0 e o 6. Como é que eu ia descobrir? É o seguinte, eu posso fazer primeiro os dos que eu tenho, ó. Tenho 6, tiro 5, eu fico com quanto? Fico com 1, que inclusive é o que já tá até informando aqui. Aí eu tenho 0 e tiro 2, não dá. Eu preciso pedir emprestado, então eu tenho que ter pelo menos o número 1 aqui para poder pedir emprestado, certo? Eu pedi um emprestado para cá, fiquei com 10. 10, eu tiro 2, eu tenho 10. Tiro 1, peraí, 1, 2, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fico com 8, certo? E aqui eu poderia ter qualquer número, mas eu optei por colocar apenas o 1, tá? Porque colocando apenas o 1, eu vou ter o resultado 0 aqui, né? Porque como eu passei um emprestado para cá, eu corto o menos 1, fico com 0, certo? Então significa que o número que eu botei aqui do lado vai ser o 1, completando aqui o 106. Completando aqui o 106, certo? Aqui ao lado, o que estava faltando? O 8, ó, deu 81 resultado, né? Esse resultado aqui eu vou subir, ele vai ser o subtraindo. Então eu boto pra cá 81 e deixo aqui do jeito que tá, né? 25. Aqui a gente tem também, ó, de novo para dar uma facilitada, a gente tem o minuendo completo e o resultado. Mas eu não tenho o subtraindo completo, então eu posso de novo subtrair, certo? Eu coloquei aqui 435 menos o resultado, que é 237. Então vamos fazer aqui a continha, ó. Eu tenho 5 e eu tiro 7. Com quanto é que eu fico? Não dá para fazer, né? Porque 5 é menor que 7. Então eu vou pedir emprestado. Pedindo emprestado eu fico com 15. 15 tiro 7, de novo, quando passa de 10 a gente completa. A gente pega do menor para o maior. Então eu vou contar a partir do 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fiquei com 8, né? Então eu vou colocar aqui o 8. Aqui que era 3 não é mais, né? Eu tirei 1, virou 2. Só que 2 não dá para subtrair com 3, porque 2 é menor. Então eu vou ter que pedir emprestado. Pedindo emprestado eu fico com 12. 12, tiro 3. De novo, posso fazer aquela contagemzinha do menor para o maior. Vou contar do 3 até o 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu contei, ó, fiquei com 9 dedos na mão. Então, o que significa que 12 menos 3 é 9. E aqui, como eu pedi emprestado, não vai ser mais 4, né? 4 menos 1, que dá igual a 3. 3, eu tiro 2, né? Muito fácil, eu tenho 3. Opa, tenho 3, tiro 2, eu fico com 1. Certo? Então, 198, na verdade, vai ser o número que a gente vai usar aqui no subtraindo. Então, eu vou só completar. Eu já tinha o 8, né? Só completo colocando o 1 e o 9. Certo? Gente, aqui na letra D, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai repetir do jeito que tá aqui. E vocês vão notar que no livro de vocês vai estar faltando o segundo algarismo aqui do número de cima e o primeiro algarismo do número de baixo, né? Que no caso é subtraindo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar, né? O 8, deixar o espaço, que a gente não sabe qual é, repetir o 8. Deixar um espaço, 7 e o 3. A gente viu que o resultado aqui é 535, não é isso? O que a gente vai fazer? Como a gente viu, quando a gente pega o minuendo, o minuendo e o resultado, a gente subtrai. Quando a gente pega o subtraindo e o resultado, a gente soma. Então, nessa coluna aqui tá tudo ok, a gente tem os 3, né? Aqui no caso, a gente não tem o minuendo, mas a gente tem o subtraindo e o resto. Quando a gente tem, vou até botar aqui, quando a gente tem subtraindo e resto, a gente soma. Quando a gente tem minuendo e resto, nossa, a gente subtrai. Acho que dá para entender, né? A gente subtrai. Então,
Vamos lá. Então, como a gente tem aqui o subtraindo e o resto, a gente vai somar. 7 mais 3, quanto é que é? Tem um 7, coloco o 3. Eu vou ficar com 7, 8, 9, 10. Eu vou ficar com 10. Só que não tem como eu colocar o número 10 ali, ele só cabe um algarismo. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o último, que é o 0. E deixa esse umzinho aqui de reserva que eu vou explicar depois o que vai acontecer com ele, tá? Aqui no caso, a gente tem o minuendo e tem o resto. Quando a gente tem o minuendo e o resto, a gente faz o quê? Subtrai. Então, eu vou fazer aqui 8 menos 5, ó. Eu tenho 8 e eu vou tirar 5. Eu vou ficar com quanto? 8. Aí eu tiro 1, 2, 3, 4, 5. Eu fico com 3, certo? Só que o que a gente vai fazer? Esse 3, a gente vai pegar, né? Agora a gente vai usar esse 1 que ficou de reserva aqui e vai tirar esse 1 desse resultado que a gente achou. A gente não encontrou 3, então a gente vai fazer 3 menos esse 1 que ficou de reserva. Quanto é 3 menos 1? 2, né? Então significa que eu vou ter aqui o número 2, certo? Entendido? A gente vai passar aqui para nossa próximo item, que é o item E, que a gente vai ter 984, a gente não vai ter o subtraindo todo, mas vai ter o resultado todo. Quando a gente tem assim, o número completo no minuendo, né? Quando a gente tem dois números completos, né? E seja qual for a posição dele, se a gente tem, por exemplo, o número completo no minuendo e o número completo no resultado, a gente pode simplesmente colocar eles lá para poder fazer, ou vai ser a operação inversa ou vai ser a mesma operação, vai depender de quais que a gente tem, certo? Como eu disse para vocês, quando a gente tem o minuendo e o resultado, a gente subtrai, quando a gente tem o subtraindo e o resultado, a gente soma, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o 984 menos o resultado, que é 805, tá? Aqui eu vou fazer 4 menos 5. Dá para fazer? Não, porque o 4 é menor que o 5, né? Então, eu vou pedir emprestado, certo? E aqui eu fico com 14. Quando eu tenho um número maior do que 10, a gente pode fazer aquela regrinha lá de completar. Então, eu vou pegar do 5 para o 14, tá? Eu vou contar a partir do 5 até o 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiquei com 9, não é isso? Então, eu vou colocar aqui 9. Aqui, que era 8, como eu tirei 1, eu vou ficar com 7. Então, 7 tira 0, continuo com 7, não é isso? Então, eu vou pôr aqui. E aqui, 9, eu tiro 8, muito fácil, né? Eu tenho 9, eu tiro 8, eu fico com 1. Então, significa que o nosso subtraindo aqui vai ser 179. Então, eu vou vir bem aqui no lugar do subtraindo, eu vou só completar. Eu já tenho 7, coloco o 9 na unidade e o 1 na centena. Aqui na letra F, e a última, a gente vai ter o 3, né, no minuendo, não vai ter o número o número da dezena no minuendo e vai ter o número da unidade, que é o 7. Aqui embaixo a gente só vai ter o número da dezena, também não vai ter o resto, e não vai ter a continuidade do número, e aqui embaixo a gente tem o resultado, né, ou o resto. Então a gente vai pôr aqui, ó, só o que a gente tem. A gente tem o 3, não tem o número do meio e tem o 7. Embaixo a gente só vai ter o número 8. E o resultado a gente tem tudo. Como a gente já sabe, quando a gente tem, aqui é o minuendo, aqui é o subtraindo e aqui é o resultado. Quando a gente tem subtraindo e resultado, a gente soma. Quando a gente tem minuendo e resultado, a gente subtrai. Então, vamos lá. Aqui no primeiro caso, a gente tem minuendo e resultado. Então, nós vamos subtrair. 7 menos 8. 7 dá para subtrair com 8? Não, não dá. Então, eu vou pedir emprestado do meu número, que eu não sei qual é ainda. Pedi emprestado, fiquei com 17. Quando eu tenho um número maior que 10, a gente pode fazer a ideia de completar. Então, eu vou pegar do 8 ao 17 e vou contar. A partir do 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiquei com quantos dedinhos na mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ser 9, certo? Bem aqui, ó, a gente tem subtraindo e resultado.
Subtraindo com o resultado, a gente soma. Então, vai ser 8 mais 8. 8 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Certo? Só que aqui, gente, vocês lembram que a gente pediu um emprestado? Esse umzinho que a gente pediu emprestado, a gente vai somar. 16 mais 1 dá 17. Como a gente não tem como colocar 17 aqui, a gente tem que colocar apenas um algarismo, então eu coloco o 7, certo? E aquele umzinho lá, ele vai ficar, o umzinho do 17 vai ficar de reserva, tá? Vai ficar de reserva. Deixa eu só apagar esse um aqui que tá muito feio. Pronto. Aí vai ficar um aqui de reserva, que depois a gente vai ver o que vai fazer com ele, certo? Aqui no caso a gente tem minuendo e resultado. Quando a gente tem minuendo e resultado, a gente subtrai, tá bom? Aí como é que a gente vai fazer? É o seguinte, primeiramente a gente vai fazer assim, esse umzinho que ficou aqui de reserva a gente vai subtrair aqui, tá? 3 menos 1 dá quanto? Dá 2, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, esquece isso aqui por enquanto, 3 menos 1 dá 2. Tá bom? Porque a gente tirou daqui, não foi? Para passar para cá, digamos assim. Então, 3 menos 1 dá 2. Se aqui agora é 2, não é mais 3, e eu vou fazer a subtração, 2 menos 2 dá 0. Então, significa que aqui não vai ter nada, né? Significa que o número mesmo é 377 menos 89, que dá igual a 288, tá bom? Então, eu vou simplesmente completar aqui, que aqui tem que ter 377, então eu vou colocar o 7 aqui, né, como a gente viu, ó, 7, e aqui tá faltando somente o 9, e a gente termina aqui essa nossa questão desta página. Aqui na 3, gente, tem o seguinte, aqui tá pedindo para vocês representar com material dourado a subtração, né? A seguir. Então, o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito aqui do modelo. Aqui nós temos 25 menos 13. Nós vamos representar em material dourado sempre o número maior, tá? No caso aqui é o 25. Cada barrinha dessa, coluna dessa, vale 10, tá? Então, aqui nós temos 25. Nós temos 10, 20 e 5, que é a unidade, né? Cada quadradinho desse é uma unidade. Então, eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 25. E aí eu vou cortar 13. Como é que eu corto 13? Eu vou cortar 10 e 3, né? Que dá 13. Vou cortar uma barrinha dessa e vou cortar 3 quadradinhos. Assim eu faço a subtração. Aqui, gente, eu vou representar o 142. Para ficar mais fácil, né? Para depois fazer essa cortar, para poder cortar aqui o 75. Foi representado quase todos em barrinhas de 10. Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, certo? Aqui nós temos 130, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos lá. 130 mais 12 vai dar 142. Então, aqui nós temos, né, o número 142, que é o maior, todo representado. Agora, nós vamos cortar o 75. Então, nós temos 7, né, dezenas, no caso aqui. Então, nós vamos cortar 7 barrinhas dessa. Aqui, no caso, faz 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ó, tá vendo riscado? Nós temos 70 riscado. E vamos riscar 5 unidades, ó. Risquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui eu vou representar o 592 porque é o número maior. Um bloco desse aqui equivale a 100. Então, nós temos aqui o 5 na classe da centena, né? Aqui equivale a uma centena. Então, se eu tenho 5 aqui no número, então eu vou colocar 5 centenas. No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? 100, 200, 300, 400, 500. Quantas dezenas eu vou representar? 9, né? Então, eu vou botar 9 coluninhas dessa, que cada coluninha dessa é uma dezena. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quantas unidades eu tenho? 2. Então, eu vou botar 2 quadradinhos. Aqui, eu vou cortar 111. Então, eu vou cortar uma centena, ó, uma dezena e uma unidade. Certo? Deu para compreender? Aqui, gente, na 4, ela é bem facinho.
Ela diz o seguinte: subtraia de 10 em 10, complete a tabela. Na tabela vai ter alguns números e vai ter alguns espaços em branco. O que é que vocês vão notar? Que aqui vai ter uma sequência. O número, o número aqui, ele está subtraindo de 10 em 10. Quando é que a gente conta de 10 em 10? É quando a gente conta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Se vocês notarem, aqui está nessa ordem, tá nessa sequência, na verdade, só que está na ordem decrescente, porque a gente está subtraindo. Então, em vez de a gente estar contando 10, 20, 30, 40, 50, a gente está contando 50, 40, 30, 20, entendeu? A gente está contando do maior para o menor, tá? E aqui está iniciando com 500, ó. Então, eu tenho 500, aí do 500 eu venho 490, 480. Antes do 480, né? Subtraindo de 10 em 10, eu vou ter o quê? 470. Depois eu botei 460, 450 e 440. Aí aqui eu vou ter 430, 420, 410. Aí eu venho pra cá, 400. 390, 380, 370, 360, 350, 340, 330, 320, 310. E assim vai. Pausa o vídeo e confere para ver se você fez bem direitinho, né? Seguindo de 10 em 10, tá bom? Pausa o vídeo e dá uma conferida. Se viu que já tá tudo ok, a gente vai dar continuidade aqui, certo? Dando entrada aqui na nossa aula a respeito de valor desconhecido, tá? Tanto da adição quanto da subtração. O nosso conteúdo vai iniciar ali na página 65, né? Então vamos aqui para a página 65. Em algumas operações, temos que descobrir o valor do termo desconhecido. Na adição, devemos aplicar a operação inversa da adição, que é a subtração. Uma das parcelas de adição é 186 e a soma é 458. Qual é a outra parcela desta adição? Então, o que está falando aqui? O que seria o termo desconhecido? É mais ou menos o que a gente estava fazendo ali naquela questãozinha, na questão 2, se eu não me engano. Foi questão 2? Foi. Na questão 2. É quando eu não tenho um dos termos, né? Tá faltando um dos termos ali, eu quero descobrir qual é. Aqui no caso, ó, ele tá dizendo que uma das parcelas é 186 e que o resultado, né, que a gente chama de soma, é 458. Mas eu não sei qual é a outra parcela, ó, por isso que tem essa incógnitazinha aqui, eu não sei qual é. Como é que eu faço para descobrir? Como é que a gente descobre? A gente usa sempre a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só os números que está informando ali e vou fazer minha subtração, né? No caso aqui, eu tenho... não tenho o primeiro número, não tenho a primeira parcela, mas eu tenho 186 e tenho o resultado que é 458. Então, eu vou simplesmente passar esse 186 para trás e ele vem subtraindo, certo? Ou seja, 458 menos 186, que vai dar o quê? Se eu tenho 8, tiro 6, eu tenho 8, eu tiro 6, ó, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ficar com 2. Se eu tenho 5, tiro 8, não dá, né? Eu vou ter que pedir emprestado aqui. Pedi emprestado, fiquei com 15. Como passou de 10, eu posso fazer aqui a operação de completar. 8 para 15. Então, eu vou contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, eu fiquei com 7. Se eu tirei aqui o 1, né? Então, eu fiquei com 4 menos 1, que dá igual a 3. 3 menos 1 vai dar igual a 2, certo? Então, aqui eu vou ter o resultado 272, né? Que significa o quê? Que aquela minha parcela que eu não sabia, que é o termo desconhecido, é o mesmo que 272, certo? Aqui, gente, na subtração, é o seguinte. Quando eu quero descobrir o minuendo, aplicamos a operação inversa da subtração, que é a adição, né? Aí tá dando um exemplo que eu tenho subtraindo, sendo 186,
e o resto sendo 96, tá? Aqui, ó, eu tenho, aqui é o minuendo, aqui é o subtraindo e aqui é o resultado. Lembra que a gente estava fazendo lá naquela continha, lá naquela questãozinha 2 lá, que quando tem o minuendo e o resultado a gente subtrai, quando tem o subtraindo e o resultado a gente soma. Então, aqui está dizendo exatamente o seguinte, que quando a gente tem o subtraindo e quer descobrir o minuendo, a gente vai fazer a operação inversa da subtração, que é o que? Somar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 186 e passar para trás, né, do 96, mas ele vai vir somando. Então, eu vou ter aqui 186 mais 96, vou ter 6 mais 6, quanto é que é? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Eu tenho 12, como é que eu vou fazer? Eu coloco o 2 aqui e eu subo 1 para cá, não é isso? Agora eu tenho 8 mais 9, né? Então vamos lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Mais aquele umzinho que tem aqui, ó, 17, 18. Eu vou colocar o 8 aqui e deixo 1 aqui em cima. Aqui eu não tenho nada para somar, mas eu tenho que somar esse 1 que ficou de reserva, né? 1 mais 1 vai dar 2. Então, significa que o meu minuendo que eu não sabia vai ser 282, certo? Agora aqui uma parte muito importante, ó. Quando temos que descobrir o subtraindo em uma subtração, devemos subtrair o resto do minuendo para descobrir o valor do termo desconhecido. A gente tem um exemplo, ó. Em uma subtração que o minuendo é 894 e o resto é 796. Qual é o subtraindo? Vamos lá. Eu tenho um minuendo, mas eu não tenho subtraindo. E eu tenho o resultado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou inverter esses dois. Eu vou passar o minuendo ou o resultado para cá e o subtraindo para lá. E assim, ó, eu vou ter 894 menos 796, né? Igual que a gente ainda não sabe. Aqui nós teremos 824 menos 796. A gente vai fazer aqui. 4 menos 6, não dá para fazer, né? Peço emprestado. Fica com 14. Passou de 10, a gente pode fazer aqui a nossa regrinha de completar. 6 para 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu fiquei com quanto? 8, certo? Aqui que era 9, não é mais, né? 9 menos 1 ficou 8. 8 não dá para subtrair com 9, então eu peço emprestado e fico com 18, certo? 18 menos 9, de novo, passou, a gente vai completar. 9 para 18, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiquei com 9, certo? Aqui que era 8 não é mais, né? Tirei emprestado, ficou 7. 7 menos 7, se eu tenho 7, tiro 7, eu tenho 0, né? Não tenho nada, então nem precisa colocar. Ou seja, significa, gente, que o nosso subtraindo, ele vai ser 98, certo? Aqui a gente encerrou a nossa introdução ao valor do termo desconhecido. Vocês vão ter atividade aí a partir da página 66, tá? Da 66 a 70, certo? E é isso, meus amores. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Ficou bem longa, mas espero que vocês tenham conseguido compreender. Então, até a próxima aula. Se cuidem. Um beijo.